conforme diz lá em Eclesiastes, fala que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, Deus ele criou o homem perfeito, mas com a capacidade de tomar decisões. E Deus sabia que isso iria acontecer. Deus já sabia, né? Porque Deus ele é onisciente. Agora, uma coisa que acontece hoje é que muita gente fala assim, o sofrimento existe é por causa de Deus. É o que acontecia lá no início, lá no livro de Tiago, né? Que o pessoal estava sendo tentado a praticar o mal, aquela tendência dentro deles. E Tiago fala assim, olha, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Aliás, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e seduz. A nossa natureza ela tem uma tendência muito grande de inclinar para o mal. A Bíblia fala que a nossa natureza ela foi degenerada, ela é inclinada para o mal. Fala que não tem nenhum justo, todos se extraviaram, não há quem busque o bem. Essa liberdade humana ela foi contaminada porque nós já nascemos com a natureza inclinada para o mal. Isso não tem como negar também. Então, Tiago também ele fala assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não pode haver sombra nem variação de mudança, porque Deus ele não muda. Então, a gente tem que, quando a gente pega essa questão do sofrimento, a gente tem que pegar a realidade do sofrimento hoje, da nossa natureza, do que está acontecendo no nosso mundo hoje e procurar ver o que filósofos diziam, o que a Bíblia dizia, o que Santo Agostinho dizia. Santo Agostinho falava do vazio que ele sentia, até que ele encontrou Deus. Então, o sofrimento ele tem muitas facetas, né? E outra coisa que culmina com causa esse sofrimento, que é uma realidade também, que existe uma criatura má, perversa, que entrou na história humana, que foi citada por Jesus, que é chamado de Satanás, que tem os demônios, que é uma coisa meio que muita gente às vezes não aceita, mas é uma realidade. E isso tudo vira um caldeirão, um balaio de gato que causa todo esse sofrimento. O sofrimento não é que eu estou culpando o sofrimento só para Satanás. O sofrimento é causado pelo homem, um que tenta prejudicar o outro. O sofrimento é causado por desorganização pessoal, por uso errado da sua liberdade. Esse pessoal hoje em dia, em vez de tem um corpo, recebe um corpo, mas resolve comer só porcaria, tomar coisa que vai destruir o corpo dele, usar droga, tomar decisão errada, não cuida de nada, vai sofrer do mesmo jeito. Então é muito fácil. Oi. Desculpa. Antes da gente começar a gravar, a gente estava proseando sobre o livro de Jó. Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta na linha de raciocínio que você está desenvolvendo. O livro de Jó parece-me que é considerado o primeiro livro, até anterior ao Gênesis, não sei, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o livro de Jó e o que ele nos ensina a respeito do sofrimento. Muito interessante. O livro de Jó provavelmente ele viveu na era patriarcal, ou seja, na época de Abraão, Isaac, aquele período ali, 2000, 1900 antes de Cristo. E a história de Jó é uma história muito interessante, porque vai trazer à tona essa questão do sofrimento humano. Por que
que um justo sofre. E lá no início do livro de Jó, é interessante que começa um dos versículos mais legais que eu acho na Bíblia, né? Que havia um homem que era justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que buscava Deus, um camarada assim, 100%. E esse camarada, ele acontece uma tragédia na vida dele. Ele era um fazendeiro, latifundiário, um homem muito rico, tinha muito gado, muita riqueza, filhos, filhas, mulher, tudo do bom e do melhor, seguia a Deus, temia a Deus, preocupava com os filhos, tudo, e de repente o mundo dele desabou, caiu tudo. E o pessoal ficou, como pode um camarada tão bom, tão abençoado, ele estava sendo abençoado por Deus com tanta coisa, como pode esse homem estar sofrendo? Porque na mentalidade do povo daquela época, é assim, se você está sofrendo é porque você fez coisa errada, que você pecou. Já viu isso em uma igreja? Funciona assim, você errou porque você tem coisa errada. Você está pobre porque você não está sendo abençoado. A pessoa associa a prosperidade com bênção, né? Se você está sendo abençoado, está tendo prosperidade porque você está sendo abençoado. Se prosperidade fosse sinal de bênção, o cartel de Medellín seria a organização mais abençoada desse planeta, porque não é por aí. Jesus, os discípulos, tudo assim, eram pessoas pobres. Agora, a bênção de Deus não é só com riqueza, tem outras coisas. E o mundo de Jó desabou, perdeu tudo, acabou com tudo. E aí entra a história ali dos amigos dele, que chegam os 3 amigos, enquanto eles estavam calados, com a boca fechada, foi ótimo. Eles choraram, lamentaram de ver a desgraça daquele homem que estava no lixão da cidade, sentado na cinza, no pior estado possível de um ser humano, parecia um camarada da Cracolândia, e ele estava lá, os amigos só olhando e chorando, e veio aquele desespero do que estava acontecendo, por que aconteceu. Aí começa a série de acusações, cada um acusando, você é pecador, não, você fez coisa errada, não, Deus é justo, e se você está sofrendo é porque você fez coisa errada aí na sua vida. E Jó não entendia, Jó enfrentava o pessoal. Então, o livro de Jó é uma série de diálogos com seus amigos, depois entra o diálogo com Eliú, que é um outro amigo que aparece, o 4º amigo, e depois Jó ele começa a ter um diálogo com Deus. E o grande questionamento de Jó era saber por que ele estava sofrendo, por que ele estava passando por tudo aquilo. Que é um questionamento hoje também do pessoal. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Onde que está Deus nessa história? O que está acontecendo? E o livro de Jó, que ali nos primeiros 3 capítulos é uma narrativa, do capítulo 3 ao 42 é tudo poesia, escrito de forma poética. Muito interessante a história de Jó. E no finalzinho mostra o que aconteceu com a vida de Jó. Agora, o livro de Jó, acontece o seguinte, Jó fica querendo saber por que ele estava sofrendo. E Deus falou assim para ele, olha, eu não vou falar para você por que você está sofrendo. Eu vou falar para você outras coisas. Olha, e Deus, o que ele fez? Ele começou a mostrar para Jó detalhes do reino animal e detalhes do universo. Olha o animal, olha aquele animal, olha aquele ali, olha a força dele. E olha para o universo, olha para a grandeza do universo. Ou seja, Deus falou para ele assim, olha, o seu conhecimento é muito limitado, tanto do mundo como do universo. Você não tem o conhecimento. E Deus falou para ele, olha, o universo ele é complexo, ele é muito grande, é maravilhoso. E outra coisa que Deus falou, Jó, você não conhece o meu caráter. Eu quero dizer para você, Jó, que eu governo o universo. Eu governo o universo.
Eu estou sobre tudo, está tudo sob meu controle. E o que eu quero de você, Jó, é que você tenha fé na minha justiça, na minha bondade e no meu caráter. E Jó, depois que Deus colocou aquilo para ele, Deus não respondeu para Jó por que ele estava sofrendo. Deus só mostrou para ele quem era o Deus que estava por trás de tudo aquilo, que a despeito do sofrimento, Deus estava no controle de tudo. E Jó ele reconheceu sua ignorância e falou assim: eu te conhecia só da EBD, eu só conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. E o livro de Jó tem esse propósito de mostrar quem Deus é, independente da gente ficar sabendo por que a gente está sofrendo, porque a gente não vai conseguir entender tudo isso. E Jó ele termina falando: eu tirei decisões muito precipitadas acerca de Deus, que é o que a gente faz hoje também quando vê a questão do sofrimento, morte de pessoas queridas, morte de pessoas tementes a Deus, morte de crianças, atropelamento. Como que a gente vai entender isso? A gente não tem uma resposta pronta. A única coisa que a gente tem é que a gente tem que entender que Deus está assim no controle. Você acabou dando spoiler. A minha última pergunta era justamente essa. Qual, sob a tua perspectiva, deve ser o comportamento, a visão de um justo, de todas as pessoas que se consideram justas porque andam com Deus, diante do sofrimento? Para a gente concluir, qual é eu a não sua, entendi. qual deve ser a postura de um justo diante do sofrimento, então? A postura de um justo não é tanto saber, procurar saber por que ela está sofrendo. A coisa mais importante é a pessoa saber quem é o Deus dela. Quem é que comanda a vida dela? Quem tem autoridade sobre a vida dela? Isso que é viver pela fé. Que eu vi uma frase uma vez numa porta de uma casa que falava assim: um Deus com sabedoria suficiente para criar a mim e o mundo que existe é suficientemente sábio para tomar conta de mim a despeito da desolação a que possa ser submetido. Então, Deodato, a base é a gente ter fé em Deus. A gente não vai entender as coisas que acontecem. Não vai. O meu filho, com 16 anos, ele morreu no dia do aniversário dele. Como que eu vou Desculpa, entender eu não isso? sabia se eu podia tocar nesse assunto. Eu te conheço há muito tempo, mas já que você tocou, eu vou fazer uma pergunta. Fique à vontade para responder ou não. Para quem está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, eu estava com receio de tocar nesse assunto, porque eu sei que o Abidênego perdeu um filho jovem e, e eu estava assim querendo fazer essa pergunta, Abidênego. Se você não quiser responder, fique à vontade. Aquele momento para você te aproximou, te fez conhecer mais a Deus?